6, você já achou? Diz assim a palavra do Senhor, versículo 1 em diante. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço os sofrimentos do meu povo. Por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu enviarei a Faraó para que você tire do Egito o meu povo e os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser: o Deus de seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar: qual é o nome dele? Então, o que lhes direi? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós queremos nessa hora entregar esse momento nas tuas mãos, ó Deus. Nós queremos ouvir a tua voz, Pai. Nós estamos sedentos pela tua palavra. Então que o Senhor venha com seus rios de águas vivas, descedentando a cada um de nós, trazendo cura, refrigério, trazendo saciedade, Deus querido, e que no nome de Jesus essa palavra produza aplicação nas nossas vidas, na autoridade do teu nome. Todo ladrão da palavra, todo espírito contrário que caia por terra nesta hora, Deus, e a tua palavra flua com liberdade. É o que nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Se tem uma coisa que nós vamos ter no nosso culto de homens daqui a pouco, se tem uma coisa que muitos de nós homens nos identificamos, é estarmos às vezes no nosso momento de lazer, especialmente nessa época de frio, às vezes está descansando, você de repente está deitado na sua cama, com seu cobertorzinho quentinho, e chega alguém naquele seu momento confortável e diz assim: levanta daí e vai fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa, vai tocar uma lâmpada, e você está naquele seu momento ali, tranquilo, confortável, ter que sair da sua comodidade para levantar, para fazer alguma coisa. E isso, queridos, foi mais ou menos o que Deus fez com Moisés. Moisés, ele estava num momento, de uma certa forma, confortável. Moisés estava num momento, de uma certa forma, tranquilo. Ele estava apacentando as ovelhas do seu sogro, mas estava numa situação tranquila. Ele já tinha uma casa, já tinha esposa, já tinha filhos, já tinha a sua subsistência ali, já tinha um trabalho, e ele fazia isso por 40 anos já. Então ele já estava habituado com aquilo ali, ele já estava acostumado com aquilo ali, ele já estava confortável naquela função.
E Deus, naquele momento ali, vendo Moisés naquela situação, Deus chega para Moisés e fala: Moisés, vai fazer alguma coisa para o reino de Deus. Moisés, eu quero tirar você dessa acomodação e te levar para uma outra obra, te levar para uma outra missão. Moisés, você já está acostumado e acomodado com isso que você está vivendo aí, mas eu tenho planos para a sua vida. E às vezes, querido, isso acontece conosco também. E é bem verdade que a gente não gosta muito de sair do nosso lugar comum. A gente não gosta muito de sair de uma coisa que é a nossa rotina. A gente não gosta muito de sair daquilo que nós já estamos acostumados a fazer. Se puder, como a gente tem o ditado aí, né? Não se mexe em time que está ganhando. Mas na realidade, às vezes, Deus quer mexer no time que está ganhando para levar esse time a um outro nível, para levar esse time a um crescimento, a um novo aprendizado. Então, talvez essa mensagem também esteja chegando a algumas pessoas que estão hoje acomodadas. Talvez essa mensagem também esteja chegando a algumas pessoas hoje pensando: eu já faço isso há tanto tempo, minha vida já está assim há tanto tempo, para que agora essa mensagem? Para que agora mudar? Porque agora é a hora de Deus agir na sua vida. Diga amém. Chegou a hora de Deus agir na vida de Moisés e através da vida de Moisés agir em Israel. E chegou a hora também de Deus agir na sua vida, meu irmão. Diga: eu recebo. Então perceba que Deus queria mudar a vida de Moisés e através dele mudar a vida toda de Israel. Iria trazer uma mudança também, de uma certa forma, de tabela no Egito. Deus queria mudar o quadro das coisas. E Deus também Ele quer mudar o quadro das coisas na nossa vida hoje. Sabe o que falta, queridos? Muitas vezes nós reclamamos: cadê os Moisés? Cadê os Elias? Cadê os Davis do nosso tempo? Deus quer mudar as coisas assim como mudava no passado. Mas está faltando esse tipo de pessoa que tem esse coração de sair da sua comodidade, de sair do seu lugar comum, de abrir mão de uma vida segura que ele já tinha para viver algo novo da parte de Deus. Então, nessa manhã que essa mensagem está chegando a cada um de nós, Deus está falando conosco. Será que eu ainda encontro aqui na igreja de Nova Vida do Catete pessoas dispostas a sair da sua comodidade, pessoas dispostas a viver um novo de Deus, apesar de um tempo que tem vivido na mesmice? Deus pode, querido, assim como fez com Moisés. Ele estava ali 40 anos vivendo aquilo e Deus falou: vou fazer algo novo. No caso aqui de Moisés, para quem não conhece, Moisés já estava com 80 anos. Eu não vou perguntar aqui, porque acho deselegante, mas talvez tenham pessoas aqui com 80 anos ou bem próximo disso. E talvez você pense: eu já vivi tudo que eu tinha para viver nessa terra. Para mim já não tem mais nada. Para mim já não tem mais esperança. Mas foi aos 80 anos que a palavra de Deus chegou a Moisés dizendo: eu quero te usar, eu quero que você seja uma bênção, eu quero fazer algo novo na sua vida, eu quero te tirar dessa mesmice que você está vivendo e te levar para uma terra prometida, te levar para algo extraordinário. Será que tem pessoas aqui que estão disponíveis para Deus fazer isso na vida delas? Deus queria fazer, queridos. Mas e se Moisés falasse: não quero isso para mim, não? Deus iria fazer? Pelo menos não na vida dele. Deus teria que levantar outra pessoa para ser o libertador de Israel. Então, nessa hora, queridos, existe uma decisão que todos nós precisamos tomar. Eu quero o que Deus tem para a minha vida. Eu quero viver o melhor que Deus tem. Se a palavra de Deus está dizendo para mim que Ele vai me usar para essa obra, então Deus sabe quem eu sou, Deus me conhece. Ele sabe que eu estou com 50, Ele sabe que eu estou com 60, Ele sabe que eu estou com 70, com 80 anos. Ele sabe da minha realidade, Ele sabe das minhas limitações. Se Ele está me chamando, é porque Ele quer fazer algo na minha vida, independente das limitações que eu tenho. Meu irmão, você que está aqui diz: eu tenho limitações, pastor, eu não estudei direito, não estudei muito, mas Deus sabe que você não estudou, meu irmão. Deus sabe as suas limitações. Pastor, eu não consigo andar muito. Meu irmão, Deus conhece. Se Ele está falando: venha que eu vou te usar,
Ele está disponível para te usar dentro das suas limitações. E quem sabe o nosso Deus de milagres não pode agir nas nossas vidas e até nos libertar dessas limitações que nos prenderam há anos. Amém, meu irmão? Você crê num Deus de milagres? Foi isso que aconteceu aqui. E nós vemos no texto algo muito interessante que eu queria compartilhar com você, que Moisés, ele estava no deserto, local que ele já estava acostumado a andar com as suas ovelhas. Ele já sabia conduzir aquelas ovelhas no deserto. E algo aconteceu que para ele era algo comum. Ainda hoje, em alguns desertos, especialmente naquela região lá do Sinai, aquela região onde isso aconteceu, ali é um lugar muito seco, desértico, um lugar muito quente. Então, muitas vezes acontece de a árvore, o arbusto, pegar fogo sozinho. Então, aquela árvore está pegando fogo para ele, não era algo novo, ele conhecia aquilo ali. O diferente era que estava pegando fogo, mas não estava se consumindo, não estava queimando, não estava sendo destruída pelo fogo. Então ele olhou para uma situação que ele estava familiarizado. Mas havia algo naquela situação que era completamente diferente, e é isso que eu quero chamar a sua atenção. O texto bíblico vai nos dizer que naquele fogo estava o anjo do Senhor. O anjo do Senhor ali se manifestando numa situação que Moisés estava familiarizado. E muitas vezes, sem a gente perceber, Deus está no meio das situações e circunstâncias que vivemos. E é isso que eu quero chamar a sua atenção. Moisés estava acostumado com aquele fogo, mas aquele fogo que acontecia, uma árvore pegar fogo, que para ele era normal, naquela situação, naquela circunstância específica, era algo diferente, porque Deus estava ali. Assim como, por exemplo, Jacó, ele estava no meio do deserto, fugindo da casa dos seus pais, e ele deita lá no deserto, coloca uma pedra como travesseiro e ele dorme. E ali ele tem um sonho de que os anjos de Deus estavam subindo e descendo, e Deus fala com ele. Quando Jacó acorda, ele diz: este lugar é terrível, não é outro lugar senão a casa de Deus. Deus estava ali com ele e ele não sabia. Tem situações e circunstâncias da nossa vida que, em primeiro lugar, numa primeira olhada, nos parece comuns. Mas é Deus ali conosco, é Deus ali no meio daquela situação para nos ajudar, para nos abençoar e até nos chamar para uma nova obra. Talvez você esteja olhando a sua vida como algo natural. Talvez você esteja olhando a sua vida, isso aqui eu já conheço, isso aqui eu já vi, isso aqui eu já vivi. Mas Deus está ali, queridos, para te chamar. Deus está ali para falar com você. Deus está ali para trazer uma direção. Deus está ali para te atrair para algo novo que Ele quer fazer na sua vida. Às vezes, como a gente gosta de dizer, nós viemos a uma igreja. Estamos, às vezes, acostumados com esse ambiente, e às vezes é nesse ambiente que a gente já está acostumado a cantar talvez as mesmas músicas, está acostumado a ler a Bíblia, ouvir as mesmas mensagens, mas é nesse ambiente que muitas vezes a glória de Deus está se manifestando a nós e nos convidando a uma nova etapa, nos convidando a um novo caminho, nos convidando a uma saída, a uma direção, a uma missão que Ele tem conosco. Então precisamos estar atentos, queridos. Aquele fogo atraiu Moisés a ir àquele lugar. Será que nós temos sido atraídos à presença de Deus? Será que nós temos atraídos por aquilo que Deus tem nos chamado a fazer? Então ele foi até aquele lugar que para ele era comum, queridos. Mas ali estava Deus. E ali ele indo àquele lugar, você leu aí junto comigo, Deus falou com ele. Em primeiro lugar, o texto nos diz que era o anjo do Senhor, ele como fogo. Depois, Deus falou com ele e o chamou pelo nome. Moisés, Moisés. Deus conhece você, querido. Deus conhece a mim. Deus conhece a todos nós. Ele não disse: ei, você que está vindo aí. Ele não assobiou: ei, você que está vendo esse fogo aqui. Não. Ele o chamou pelo nome. Ele conhecia quem era aquele jovem. Ele conhecia quem era aquele homem. Ele conhecia aquele que estava sendo atraído à sua presença. Eu quero dizer para você que Deus te conhece, meu irmão. E te conhece pelo nome.
Talvez eu não saiba o nome de todos aqui, provavelmente não, mas Deus sabe quem é você. Deus sabe de onde você veio, Deus conhece toda a sua história, desde a sua infância ou até antes dela, no ventre da sua mãe, Deus já te conhecia e sabia quem você seria. E aqui nesse texto nós vemos isso. E isso é importante da gente entender, porque quando eu digo que Deus nos conhece, quando a Bíblia mostra que Deus nos conhece, que Ele sabe a nossa história, Deus, por exemplo, sabia por que Moisés estava lá em Midian. Moisés estava em Midian, você conhece a história, porque ele havia matado um egípcio e foi expulso do Egito, para não ser preso, não seguir as leis lá, talvez até ser morto por ter matado um egípcio. Deus conhecia essa história de Moisés. Se nós formos sinceros, todos nós temos uma mancha na nossa história. Todos nós temos alguma situação que a gente não fala para todo mundo. Todos nós temos situações, circunstâncias nas nossas vidas que nos envergonham. Todos nós temos situações nas nossas vidas que a gente pensa, se as pessoas souberem disso na minha vida, elas vão me excluir, assim como Moisés foi excluído da sociedade do Egito. Quando Deus chama Moisés, Moisés, Deus está dizendo, Moisés, eu conheço os seus pecados, Moisés, eu conheço aquilo que você tem medo, Moisés, eu conheço aquilo que você tem vergonha de dizer, Moisés, eu conheço aquilo que fez você ser excluído da sociedade, Moisés, eu conheço o que fez você estar aqui em Midian, afastado do seu povo, mas ainda assim eu estou te chamando, ainda assim eu tenho um plano com a sua vida, ainda assim eu não me envergonho de chamar você e de usar você, mesmo nas suas fraquezas, Moisés. Nessa manhã, meu irmão, todos nós temos fraquezas e ainda assim Deus está te chamando pelo nome porque Ele te conhece e ainda assim quer te usar. Você pode ter sido excluído dos planos de muitas pessoas, mas Deus está dizendo, ei, eu ainda não excluí você dos meus planos, eu conheço você e vou te usar mesmo assim pela minha graça e pelo meu poder restaurador, vou te usar mesmo assim. Aplauda ao Senhor com vontade, aplauda ao Senhor dizendo glória a Deus. Aplauda ao Senhor dizendo, me usa, Senhor. Deus queria usar Moisés apesar das suas fragilidades e fraquezas. Deus quer nos usar também. E Deus então fala uma palavra aqui que gera temor no coração daquele homem. Ele diz para Moisés, versículo 5, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Isso gerou no coração de Moisés um temor, um respeito por aquele lugar, um respeito por aquela região ali, não porque a terra em si era santa, mas a santidade estava naquele que estava presente. Este lugar aqui, que é essa ardósia, esse carpete, ele é um carpete comum, como qualquer outro que você compra ali nas lojas. O que faz desse lugar especial é a presença de Deus que está aqui junto conosco. Ele disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu estou ali. Então a mesma coisa aconteceu aqui. Não é que aquela região do deserto era especial, mas era porque Deus estava se manifestando ali, e isso trouxe temor no coração dele. E aqui eu queria chamar sua atenção para o versículo 6, porque Deus, ele diz, essa terra é santa para gerar temor no coração dele, mas olha só o que diz o versículo 6, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Essa frase aqui, ela é importantíssima para nós. Preste atenção, querido, você sabe, Moisés viveu aproximadamente 40 anos no Egito. Agora ele estava 40 anos em Midian, vivendo outra realidade. E aqui no versículo 6, então, Deus traz Moisés de volta para a realidade de quem ele era. Talvez Moisés aqui estivesse meio confuso, será que ele era egípcio? Será que agora ele já estava virando midianita? Será que ele era israelita? Tinha 3 culturas ali
em ebulição, em choque dentro dele. Deus diz para ele: eu sou o Deus de seu pai. Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, mostrando: ei, Moisés, tenha certeza de quem eu te chamei a ser. Tenha certeza de quem você é, Moisés. Você não é egípcio, você não é medianita. Você é do povo de Deus. Você é escolhido pelo Senhor. Você é chamado por Deus. E nós hoje vivemos numa cultura, queridos, que também é totalmente diferente do que a palavra de Deus nos diz. E às vezes, se a gente não vigiar, a gente acaba perdendo ou esquecendo de quem Deus nos fez ser. Por isso que muitas vezes nós não conseguimos cumprir a missão, porque existe dentro de nós um conflito de identidade. Quem nós somos de verdade? Deus precisava trazer Moisés para a realidade dele. Moisés, você não é aqui sacerdote de Midian, você não é aqui um egípcio excluído da sociedade, escondido aqui, não. Você é muito mais do que isso. Você é do povo de Deus. Você é do povo que tem uma promessa sobre a sua vida. Você é do povo que tem uma terra prometida para alcançar. Você é de um povo que tem um Deus que é fiel e que é presente, que opera maravilhas. Essa é a sua herança, Moisés. Esse é quem você é. Meu irmão, nós precisamos trazer isso para as nossas vidas hoje. Tem tantas pessoas querendo dizer o que a igreja pode fazer ou o que não pode. Tem tantas pessoas hoje do mundo querendo dizer quem nós somos ou deixamos de ser. O mundo hoje quer dizer aquilo que nós podemos pregar, o que não podemos pregar. E Deus está dizendo para nós: ei, vocês não são desse mundo, vocês pertencem a um Deus vivo. A vida de vocês não se limita só ao tempo presente. Ainda há uma terra prometida, ainda há uma vida eterna, ainda há uma salvação a alcançar. Aplauda o Senhor, meu irmão. Quem aplaudir, aplauda o Senhor. Precisamos então entender quem nós somos, ou quem Deus nos fez ser. Precisamos entender então qual é a nossa herança. Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, o teu lugar não é o Egito, o teu lugar não é a terra de Midian, e muito menos esse deserto. Tem uma terra prometida para você, tem uma bênção, tem um lugar de Deus para você. E na carta aos Hebreus, no capítulo 11, quando o autor aos Hebreus se refere a Moisés como um dos heróis da fé, diz que Moisés, ele trocou ser reconhecido no Egito como filho da filha de Faraó, pela promessa da salvação que Deus tinha para ele. Então ele rejeitou toda essa cultura egípcia, ele rejeitou tudo aquilo que ele poderia receber como herança do Egito para receber tudo aquilo que Deus tinha para ele. Será que hoje, meu irmão, nós sabemos quem nós somos? Será que hoje nós entendemos que aquilo que é prometido para nós é muito melhor do que aquilo que o mundo ou o Egito pode nos oferecer? Porque isso é fundamental para a gente cumprir a missão. Moisés, ele só pôde cumprir a missão porque ele entendeu quem ele era, de onde ele vinha e qual era o propósito de Deus com a vida dele. Para eu caminhar para o final, que esse culto deixa eu avançar aqui. Versículo 7. Deus diz para Moisés: Moisés, eu vi a aflição do meu povo. Eu vi as lutas que ele está enfrentando. Eu vi as perseguições que os egípcios estão fazendo na vida dele. E o texto nos diz, eu quero chamar a sua atenção para isso. Ele diz aqui que Deus, versículo 8, por isso desci a fim de livrá-lo. Quem é que ia livrar, queridos, o povo de Israel do Egito? Era Moisés ou era Deus? Deus. Deus é que queria fazer a obra. Deus é que queria libertar o seu povo. Deus é que queria agir na nação de Israel. Deus é que queria operar milagres e maravilhas. E isso é importante da gente entender, porque às vezes Deus nos chama para fazer algo que a gente pensa: eu não tenho capacidade, eu não consigo. Quem sou eu, Senhor, nessa altura do campeonato? Quem sou eu, Senhor, para fazer essas coisas? E Deus está dizendo: ei, Moisés, acorda.
Não é você que vai fazer, não. Você vai lá só representar. Você vai lá só fazer aquilo que eu te mandar fazer. Mas quem vai fazer a obra mesmo sou eu. Quem vai operar o milagre mesmo sou eu. Quem vai fazer maravilhas mesmo sou eu. Então isso traz uma alegria aos nossos corações e uma paz, querido, uma tranquilidade de saber que não somos nós que iremos fazer, mas é o poder de Deus que está em nós. Se nós olharmos para a história da igreja, eu gosto sempre de trazer essa referência para nós, aqueles 12 homens que foram escolhidos pelo Senhor, evangelizaram praticamente o mundo inteiro conhecido daquela época, queridos. Eles evangelizaram aquela região ali de Israel, foram para Samaria, foram para a Judéia, o evangelho chegou até parte da Ásia, chegou ao Império Romano, a Roma, capital do Império da época. E aqueles homens fizeram isso como, queridos? Sem avião, sem internet, sem um sistema de correio e de comunicação muito eficaz, sem telefone, sem nada, apenas na canela ou no máximo no lombo do burrinho ou no barco. Como aqueles homens conseguiram fazer isso, queridos? Foi na força deles? Foi no braço deles? Não. A nossa parte, queridos, é levar a mensagem. Mas quem vai operar o milagre é Deus, meu irmão. A nossa parte é fazer aquilo que Deus tem nos chamado a fazer, como Deus disse a Josué: Josué, coloca a planta do teu pé na terra, porque eu vou entregar a terra. A nossa parte é marchar em direção, é rodear Jericó, por exemplo, mas é Deus quem vai fazer o milagre, é Deus que vai fazer a muralha cair por terra. A nossa parte, como muitas vezes aconteceu com Josué também: Josué, coloca o louvor à frente, não pega a espada não. E a Bíblia fala que o povo começou a louvar e adorar a Deus, e Deus mandou saraivada de pedra e destruiu todos os inimigos. Meu irmão, a nossa parte é crer em Deus, a nossa parte é aceitar o chamado, e Deus está dizendo: sou eu que vou fazer. Será que nós temos hoje nessa geração pessoas que ainda creem que Deus faz? Falta-nos isso, queridos. Crer que Deus ainda faz hoje, crer que Deus ainda salva hoje, crer que Deus ainda liberta hoje, crer que Deus ainda cura pessoas hoje, restaura famílias, restaura casamentos. Nós precisamos crer nisso, queridos. Crer no poder de Deus que opera nas nossas vidas, ainda hoje. Deixa eu caminhar, meu tempo está... E aqui nós vemos isso, então. Deus fala com Moisés isso: eu que vou fazer. Aí Moisés diz para ele: quem sou eu? Deus tinha acabado de dizer: sou eu que vou fazer. E Moisés diz: quem sou eu? Aí Deus faz a afirmação que nos dá mais confiança, que é: eu estarei contigo. Deus não disse para Moisés: Moisés, vou enviar um exército para você libertar Israel. Deus não disse: eu vou enviar seu sogro, sua esposa, para te dar confiança. Deus não disse: eu vou enviar, seus irmãos para te dar confiança. Não. Deus disse: eu estarei contigo. Então não é só que Deus vai fazer a obra, mas Deus também está conosco. Não é só que Deus vai fazer a obra lá, mas Ele vai conosco. Eu amo o texto da 1 Samuel, capítulo 16, quando Deus envia Samuel para ungir Davi. Deus diz: eu escolhi para mim um homem segundo o meu coração. Agora, assim diz o texto, não nessa versão, na nossa versão antiga, a revista atualizada: agora vem, e eu lhe mostrarei quem será o novo rei. Deus não disse para Samuel: agora vai. Deus disse: agora vem. Como que dizendo: eu é que vou com você. Você vai só derramar o chifre, mas quem vai derramar o azeite que estava no chifre, né? Mas quem vai derramar o óleo, a presença do meu espírito, a capacitação do espírito sobre Davi sou eu. Então Deus, Ele vai contigo, meu irmão. Deus, Ele vai contigo, minha irmã. Deus, Ele está contigo nessa situação. Deus, Ele está contigo nesse teu chamado. Deus, Ele está contigo nessa missão que Ele está te chamando a fazer. Ele não só te chamou: venha para uma missão que eu estou te chamando, te jogou na furada sozinho, não. Ele está dizendo: eu vou contigo e eu vou garantir que aquilo que eu estou prometendo vai acontecer. Você crê nisso, meu irmão?
Para eu terminar, porque o tempo urge. Deus disse: eu estarei com você. E Moisés então faz uma pergunta: qual é o nome do Senhor, para que eu possa dizer então? E Deus responde para Moisés, por isso eu fui até o versículo 14: eu sou o que sou. Preste bem atenção. Deus, ele se apresentou como um Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus dos pais de Moisés. Um Deus do passado, vamos colocar assim. Abraão, Isaac e Jacó, nesse período, já haviam morrido há muitos anos. Mas Deus, ao se apresentar, ele não se apresentou como um Deus do passado. Ele também não se apresentou como um Deus do futuro, porque ele falou de promessas futuras, ele falou que teria uma terra prometida, ele falou que teria uma terra de bênçãos, de manaria, leite e mel. Ele não disse: eu serei o Deus que estiver com você lá na terra prometida. Não. Deus se apresentou dizendo: eu sou o que sou, eu sou o que sou, presente, agora. Deus não disse: eu fui o que fui. Ele não disse: eu serei o que serei, mas ele disse: eu sou o que sou, presente. E isso não quer dizer só que ele está no tempo presente, né, do nosso português lá, do presente, do indicativo do português que você estudou lá atrás. Não é só um tempo verbal, mas aqui também quer dizer presença. Deus não vai só estar no seu futuro, Deus não vai estar só esteve no seu passado, mas Deus está presente agora. Deus é um Deus presente hoje. Deus, ele não foi presente na igreja só na época dos apóstolos, ou no nosso caso, Nova Vida, só na época que o bispo Roberto veio e fundou a igreja. Não, Deus continua presente em nossas vidas hoje. Deus continua presente em nossas vidas agora. Então Moisés, ele precisava ter a certeza disso, porque ele iria se apresentar a Faraó. Quando ele se apresentasse a Faraó, ele teria que ter a certeza: eu sou o que sou. Ele está aqui, ele está presente, ele está atuando. Eu posso estar no meio do Egito, eu posso estar no palácio de Faraó, representando todo o seu governo maligno e mundano, mas aqui, aquele que é o Senhor dos senhores, ele está comigo. Aqui, aquele que é o Todo-Poderoso está presente. Aqui, aquele que pode fazer todas as coisas está comigo para fazer a sua obra. Nessa manhã, meu irmão, eu sou está contigo. Não eu era, não eu serei, mas o eu sou que sou. Aquele que está presente, aquele que está atuante, aquele que está agindo, aquele que opera milagres, aquele que faz maravilhas. Ele está contigo, ele está comigo, ele está conosco. E por isso podemos ir cumprir a missão que ele coloca para nós. Porque o eu sou o que sou, o Todo-Poderoso, o Deus vivo e presente, é Ele quem nos conduz, é Ele quem nos guia, é Ele quem faz maravilhas através de nós e em nosso favor. Amém, meu irmão? Moisés ali então, depois tem outras coisas aqui, mas ele aceita aquele chamado. E ele vai cumprir aquilo que Deus o chamou a fazer. E isso, queridos, é algo que nós precisamos fazer também. Hoje tem uma multidão de pessoas, queridos, que não conhecem a Jesus. Tem uma multidão de pessoas, assim como aqui, Israel estava cativo. Moisés não estava cativo, Moisés era livre. Ele poderia se acomodar e dizer: eu vou ficar aqui na minha, eu estou bem. Mas havia uma multidão de pessoas que estava oprimida. Havia uma multidão de pessoas que estavam sofrendo. Havia uma multidão de pessoas que estavam debaixo de um jugo pesado do Egito. E Deus então falou: eu quero libertar aquelas vidas. Eu quero mudar a história daquelas vidas. Assim como você aí, Moisés, está livre, eu quero que essas pessoas também possam desfrutar da liberdade. E assim essa mensagem chega até nós, queridos. Precisamos crer na palavra de Deus. Precisamos crer no chamado de Deus. Porque tem muitas pessoas ao nosso redor cativas. Tem muitas pessoas ao nosso redor que estão sofrendo.
Tem muitas pessoas ao nosso redor que estão debaixo de um jugo de opressão do diabo. Tem muitas pessoas ao nosso redor que estão debaixo de uma vida sem esperança, de uma vida sem expectativa. Especialmente nós que estamos vivendo aqui no Brasil, nesse tempo em que estamos saindo, talvez, de uma pandemia, vamos colocar assim. Quantas pessoas estão desesperançadas, desesperadas, por causa do clima que nós vivemos hoje no nosso país, das questões econômicas, quantas pessoas aí desesperadas, se afundando em drogas, em bebidas, porque não tem esperança, expectativa de uma vida melhor. Quem será aqueles que vai levar a mensagem do Evangelho para levar libertação àquelas pessoas? Quem será aqueles que vão levar a mensagem do Evangelho e vão enfrentar o faraó desse mundo, que é o diabo, para libertar vidas que estão cativas e apontá-las a uma terra prometida, uma vida de esperança? Precisamos cumprir essa missão, queridos. Como foi pregado para nós no domingo passado sobre o amor esfriar, como eu falei aqui no nosso ofertório, que o amor não pode ser só declarado, mas precisa ser praticado. Se uma coisa que nós precisamos praticar hoje é pregar o Evangelho, é voltar a falar do amor de Deus para as pessoas que estão ao nosso redor, é voltar a estender a graça que nós recebemos para aqueles que ainda estão aprisionados. Cadê, queridos, aquela igreja militante? Cadê aquela igreja evangelística? Cadê aquela igreja que se importava em falar do amor de Deus? Hoje, meu irmão, no Brasil, nós temos, dizem aí o último censo, aproximadamente de 30% a 40% da população que se identifica como evangélica. Se nós temos quase metade da população brasileira que se identifica com o Evangelho, é sinal que a geração passada não se calou e não se omitiu. Falaram do amor de Deus, falaram da graça de Deus, cumpriram a missão, enfrentaram o mundo, enfrentaram resistências, enfrentaram opressões, enfrentaram vergonhas e chacotas no colégio, na sociedade, para poder levar o Evangelho à frente. Será que nós, a nossa geração, que já somos 40%, que já temos representantes aí até nas cadeiras políticas, nas cadeiras de liderança no país, será que nós vamos nos calar, queridos? Será que nós vamos nos omitir e deixar o Egito, deixar o mundo, deixar Satanás destruir e continuar oprimindo a nossa nação? Estamos no culto missionário, queridos. Eu preciso falar dessas coisas. Então, nessa manhã, que nós possamos dizer, como disse Moisés: eis-me aqui, Senhor, para fazer aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor com o seu melhor? Aleluia! Aleluia!